Então, muitas vezes chega um paciente no meu consultório e ele já se autodiagnosticou, eu tô em depressão, e ele começa a contar. E eu tô vendo que não é uma depressão paralisante, né? Ele tá funcional. Então, ele não tô dizendo que ele não seja em depressão, mas eu tô falando que é uma depressão que ele tá conseguindo viver. Muitas vezes sobreviver e não viver. E eu digo para ele, bom, você tá acordado. Porque as pessoas hoje que estão dispostas a viver a verdade sem se anestesiar, elas sofrem. A vida é cheia de desafios, gente. E a forma como a gente lida com os desafios faz toda a diferença. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Turncast. Hoje nós vamos falar sobre medo e ansiedade, mas daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho da nossa convidada. Eu quero convidá-lo a se inscrever, curtir, comentar já esse podcast, agradecer o carinho de vocês, a todas as mensagens de carinho, não é mesmo, Leandro? Isso aí, sabemos que há muito compartilhamento pelo WhatsApp, então continue fazendo isso, e se esse assunto interessar você, deixe chegar a mais pessoas, né? E aproveitando falar que nós estamos também na Amazon Music, Deezer, Spotify, então são plataformas que, graças a Deus, estamos não tem desculpa por não ouvir agora, né? Em todo lugar você encontra a gente. Costuma ouvir podcast no carro, então tem essas 3 plataformas, ou se você prefere por vídeo, temos o YouTube aí para você poder nos assistir. Então, sem mais delongas, vamos apresentar nossa convidada, que é super especial esse assunto. Além de ser polêmico, ele é muito esclarecedor e ela é excelente nesse assunto. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então, seja muito bem-vinda, Maria Klin. Isso aí. Muito obrigado aí por aceitar nosso convite e por trazer esse assunto que é tão importante, né? Tão atual e merece um olhar mais detalhado. Você é psicóloga, empresária, então você tem 2 formas de olhar para esse assunto, né? Então, você quer começar a falar sobre você para depois a gente entrar nele? Eu vou começar trazendo a Clarice Lispector aqui. Legal. A Clarice tem uma frase que é linda, que ela diz: há de haver alguém que me entenda e esse alguém está em mim. Então, como a gente estava conversando aqui antes, né, de iniciar esse papo, é um assunto, todos os assuntos, né? Eu venho falar sobre cannabis como ferramenta e eu venho falar sobre saúde mental. Os 2 são tabus, porque de formas diferentes, mas o tabu da cannabis a gente vai falar bastante sobre ele aqui, mas na questão da saúde mental, existe o tabu dessa sociedade que está doente de felicidade. Hoje é nos exigido que nós estejamos felizes o tempo todo. Então, esconde a sua tristeza, ninguém quer saber dela. E aí, mostra com só isso, o positivo, né? A vida é editada, né? A gente, hoje, nas redes sociais, temos vidas editadas. Uhum. E comparamos as nossas vidas reais com as vidas editadas. E aí, lascou, né? É ingrato. Porque felicidade é quando a vida corresponde à nossa expectativa. Toda vez que a vida não corresponde à nossa expectativa, a gente fica infeliz. E a maioria das vezes a vida não corresponde à nossa expectativa. E por isso que a felicidade, ela está tão conectada à resiliência. As pessoas resilientes são pessoas mais felizes, porque elas têm o que a gente chama de flexibilidade psíquica. Então, elas têm a ferramenta interna para lidar com os desafios que a vida apresenta. Então, o que eu posso mudar em mim para, apesar do desafio que está aqui colocado, eu consiga fazer a minha vida a melhor vida possível. E aí a gente segue. Então, esse tabu que a gente está falando inicialmente, dessa sociedade que, enfim, acaba forçando, né, exigindo essa felicidade que não é humana, é também uma sociedade que patologiza todo sofrimento. Tudo virou doença. Qualquer tristeza hoje é doença. Qualquer ansiedade hoje é doença. E a gente não pode lidar dessa forma. Isso é leviano. Então, muitas vezes chega um paciente no meu consultório e ele já se autodiagnosticou, eu tô em depressão. E ele começa a contar. E eu tô vendo que não é uma depressão paralisante, né? Ele tá funcional. Então, ele não estou dizendo que ele não seja em depressão, mas eu estou falando que é uma depressão que ele está conseguindo viver. Muitas vezes sobreviver e não viver.
E eu digo para ele, bom, você está acordado. Porque as pessoas hoje que estão dispostas a viver a verdade sem se anestesiar, elas sofrem. A vida é cheia de desafios, gente. Sim. E a forma como a gente lida com os desafios faz toda a diferença. E eu complemento nessa questão, nós ministramos aula, né? Para crianças de 15 jovens, até né? 17, jovens, adolescentes, adolescentes de 15 a 17 anos. E nós vemos uma tendência a essa medicação, né? Então, nós temos um caso de uma aluna específica que ela tomava remédio para dormir e remédio para acordar, com 16 anos. Então, onde que está a qualidade de vida e onde está o aprendizado com a vida, né? Se você vive anestesiado, como você falou, né? Eu assim... Como você lida com essa questão? Eu não sou, assim, contra medicação. Cannabis é uma medicação, né? Mas eu acho que ela tem que ser feita muitas vezes, na grande maioria das vezes, a não ser que a gente esteja falando de uma doença crônica. Então, uma medicação, por exemplo, psíquica, ela é naquele momento, ela é momentânea, né? Você está passando por um luto. Óbvio que você está triste. O seu luto, a sua tristeza tem um motivo, é o luto. Mas, às vezes, a gente não encontra dentro da gente a ferramenta necessária para lidar com aquele desafio. E aí você pode entrar com uma medicação pontual para ajudar aquele sujeito a lidar com aquele desafio. Mas não que seja contínuo. Mas não é contínuo e também não é tirando ele da realidade. Porque a forma como eu enxergo a vida, as coisas todas têm um motivo de acontecer. Então, os desafios, eles são mestres, as patologias são mestres, as circunstâncias são mestres. E se você se anestesia diante de uma circunstância, vocês podem pensar isso na vida de vocês e quem estiver ouvindo a gente. Se você teve um desafio, um momento lá da sua vida que foi desafiador e você escolheu se anestesiar, seja com álcool, seja com sexo, seja com compras, seja com telefone, seja com o que for, você vai acabar encontrando uma situação muito semelhante logo ali na esquina, porque você não aproveitou a oportunidade que a vida te deu para aquele aprendizado que você precisa, inclusive. Então, essa postura da gente ser um pouco mais responsável, ela é complexa de você falar. As pessoas não estão querendo ouvir isso. E nem querem olhar para dentro de si, né, para resolver problemas internos. Né? A gente tem uma sociedade adolescente. Na adolescência a gente não, né? A gente não quer ser responsável por nada. Deixa a vida me levar. Só que, gente, não é assim. Então, a medicina, por exemplo, ela avançou muito nesse sentido. Até muito pouco tempo, os médicos eram os detentores do conteúdo, só eles tinham acesso às pesquisas e o paciente tinha que só responder ok e fazer, né, exatamente o que lhe era prescrito. E, às vezes, o médico poderia prescrever uma sentença de morte. Vamos combinar que está cheio de consultório que se a pessoa fala, doutor, eu quero emagrecer, ele te dá o Ozempic. Doutor, estou ansioso, ele te dá o Rivotril. Né? Doutor, não estou tendo concentração, te dá o Vivance. Ritalina. Ritalina, não é? Então, a gente... Tudo tem alguma coisa para estimular. Tudo tem uma pílula mágica. Então, e aí, o pior é quando isso acontece dentro de um consultório com o aval, né, com a receita, prescrição médica. Então, esse lugar, ele está mudando. Hoje o paciente, ele tem acesso às pesquisas, todas as pesquisas, a todas as informações. Ele pode, obviamente, escolher um médico a que ele confie, e o que ele está dizendo para esse médico, eu confio que você está analisando as pesquisas que eu não estudei para isso. E cada um estuda, né, dentro do seu quadrado, cuida do seu jardim. Sim. Então, a gente não consegue ser útil em tudo na vida. Graças a Deus, amém. Então, também nos cabe humildade para entender que se eu não sou útil, eu até, um parêntese, quando um paciente chega e começa a ruminar muito sobre o mesmo assunto, durante, sei lá, 5 sessões, 6 sessões, eu já pergunto,
Por isso que não é todo paciente que fica no meu consultório ou que chega até mim, porque tem um lugar de muita profundidade e verdade que nem todo mundo quer ver. Não é só escuta, né? Mas eu já pergunto, olha, você conseguiu fazer alguma coisa com relação a esse assunto? Vamos supor, mudança climática. Tá. Você faz alguma coisa? O que você fez? Não, eu não consegui fazer nada. Não tem nada que eu, dentro do que é possível para mim, de agir sobre esse assunto. Então eu digo, você é inútil para esse assunto. Mas você é muito útil para outros assuntos. Você está perdendo tempo onde você é inútil. Escolha algo, como vocês estão fazendo aqui. Vocês são úteis, né, em propagar, em levar a informação, mudar vidas, né? Então, vocês estão sendo úteis para a sociedade. Isso é muito importante. O idoso, por exemplo, a gente já sabe que o índice de mortalidade numa idade avançada é muito maior para o idoso que está num contexto de isolamento. Então, rede de apoio é muito importante. Nós somos seres sociais. Então, voltando ali para a questão da medicação, eu fui um exemplo disso. Eu sofri 20 anos com o transtorno do pânico na minha vida. E quem estiver nos ouvindo e já passou ou está passando por isso, sabe o desespero que é. É horrível. É desesperador. É desesperador porque quando você tem aqui aquela primeira crise que caracteriza ali o início, você quer fugir, lutar ou se esconder. Aí você faz um deles. E aí a crise, o pânico, ele te persegue. Então a primeira vez foi no trabalho, depois é no restaurante, no cinema, depois é no trânsito, aí depois ele entra dentro da sua casa. E essas crises, ela vem de uma vez só? Ou ela começa alguns sinais que você está começando a ter indícios, né, dessa doença? Ou ela vem de uma vez só? Como que funciona isso? Então, de acordo com o DSM, você tem alguns critérios para que você tenha o transtorno do pânico. Mas a crise de pânico é uma crise de ansiedade exacerbada. Uma coisa interessante da gente falar sobre a ansiedade. Todos nós aqui viemos de ancestrais ansiosos. Quem não era ansioso não sobreviveu na caverna. Vamos combinar? Ou o leão veio, ou o amiguinho da tribo do lado veio, mas não sobreviveu. Então, os nossos ancestrais são ancestrais ansiosos. Nosso DNA é ansioso. E ansiedade, nesse contexto, é uma ansiedade de sobrevivência. O que acontece quando a gente está com ansiedade desregulada é que a gente acha que o leão está aqui na sala. Só que ele não está. E o nosso cérebro, ele é o nosso melhor amigo. Tudo que ele faz é para nos proteger. Então, para nos proteger, ele entra nesse modo de luta, fuga ou sair correndo para se esconder. E aí, você começa a fazer esse comportamento. Então, respondendo sua pergunta, você pode ter uma crise séria de ansiedade. Se você conseguir algum profissional ou alguém da sua rede de apoio que saiba te explicar o que aconteceu. Então, olha, você não está morrendo. Ninguém morre de crise de ansiedade. É horrível, mas você não vai morrer. O que está acontecendo é o seu corpo que está se preparando para agir diante de um perigo. Você está entendendo que você está em perigo, mas você não está em perigo, você está seguro. Então, tudo que está acontecendo com você é só uma resposta do teu corpo, vai passar e passa. Isso é o mais lindo. Quando você vai estudar, né, a parte toda neurológica e todo o funcionamento do nosso corpo, é muito espiritual, é muito mágico, sabe? É muito sagrado, porque a gente tem um sistema que ativa, porque quando a gente está no modo de ansiedade exacerbado, de medo e adrenalina, quem está no comando é o nosso sistema simpático, jogando um monte de cortisol, adrenalina, um monte de toxina para a gente. Toxina porque a gente não está precisando dela. Não seria toxina se a gente precisasse realmente sair correndo. Mas ele acha que a gente precisa sair correndo, então ele não está fazendo isso contra a gente. Ele está fazendo isso a nosso favor. 10 minutos é o tempo
do seu sistema parasimpático vir. E como o sistema simpático e o parasimpático eles não funcionam ao mesmo tempo, quando o parasimpático vem, o simpático sai de cena. E o parasimpático é o que volta a gente para esse lugar da homeostase e do equilíbrio. E o mais interessante é que muito poucas pessoas sabem, existem ferramentas simples para você ativar o parasimpático quando você estiver tendo uma crise de ansiedade. A respiração, não é? A respiração é uma delas. É muito importante respirar. Parece besta, né? Mas é... Não, é assim, é científico isso. Isso não é achismo. O alívio já é imediato, né? Diante de qualquer situação que você está, a respiração já... E a respiração não pode ser aqui. A respiração tem que ser soltando o diafragma. Então, tem que ser uma respiração abdominal. E é interessante você contar, porque você vai começar a fixar a tua mente num outro lugar, né? Porque se você está muito ligado, porque quando a gente é ansioso, e eu sou uma pessoa ansiosa, apesar, né, trato a minha clínica 90% é ansiedade, eu desenvolvi muitas ferramentas que estão sendo eficientes e agradeço porque eu me considero um instrumento, nada vem de mim, tudo vem através de mim, então eu peço a Deus, aos meus guias, né, ao meu self, que é a minha instância superior, para que eu possa ser esse instrumento, mas não quer dizer que eu deixei de ser ansiosa. Sim, você sabe lidar com a situação. Eu tenho ferramentas. Então, voltando às ferramentas, a respiração é uma ferramenta muito importante. Você forçar o bocejo. Quando você boceja, o seu parasimpático vem. Mas tem alguma explicação? Tem explicação neurológica. É física ou... É químico. É químico? E aí você... É impressionante. Então, se você... bocejou, você dá vontade de dar o segundo, a sua adrenalina já cai, você já vai para o nível do parasimpático. E são dicas simples, que a gente pode carregar para onde a gente for e a gente pode usar onde a gente estiver. Sim. Quando você, por exemplo, passa e faz uma massagem com a língua na parte interna da boca, essa mucosa toda tem pontos que ativam o sistema parasimpático. Nunca ouvi falar disso. Gelo nas extremidades também é uma forma. Se você, por exemplo, sei lá, vai fazer alguma atividade, né? Sei lá, vai gravar um podcast e tá nervoso, cara, se tranca no banheiro e dá 20 pulos. Você já vai dissipar toda a adrenalina, ela vai para o lugar que ela precisa. E toda vez que nosso corpo produz algo e a gente utiliza, não vira lixo. Quando a gente engorda é quando a gente come em excesso, calorias em excesso, e ele fica ali. Então, se você der a funcionalidade necessária para aquela coisa, ela deixa de ser um problema e passa a ser uma solução, inclusive. Porque um pouco de adrenalina, um pouco de cortisol. Quem não tem cortisol, gente, não sai da cama. Tudo é equilíbrio, né? Tudo é equilíbrio. E saber usar as ferramentas, como você falou, e são coisas simples, não é medicação, né? Não é medicamento, são recursos próprios e eu só tinha ouvido falar mesmo da primeira, que é da respiração. Então, essas outras acho que são boas dicas. E quando a pessoa está em crise, por exemplo, e ela vai esquecer, obviamente, de muita coisa, tem algum recurso que é o mais comum recorrer, que, sei lá, que é instintivo, dela conseguir não apagar todas as informações, né, que a gente está passando? Eu acho que assim, instintivo a gente já fala mais de um processo corporal. Então, ela pode lembrar uma dessas dicas que a gente falou, por exemplo... Vir à tona... bocejar, respirar, deixar ar entrar. Porque um dos sintomas numa crise de ansiedade é que a gente fica tonto, o coração acelera, tem tremores. Isso tudo, é claro que é adrenalina no corpo, mas também é porque a gente começa a respirar por aqui. A respiração fica muito curta, ela não dá conta. Por isso que lembrar de jogar a respiração para a barriga é importante. Tem uns exercícios do tipo você contar o que tem em volta de você, você jogar a sua atenção, porque quando você está nesse lugar, existe uma conversa interna muito cruel. E a conversa interna é uma conversa de que você vai morrer. Você tem todas as provas que você está morrendo. É incrível. Você se convence, né? É muito... É incrível. Eu já tive crises fortes de ansiedade. Eu perguntei porque
na minha cabeça era um looping das mesmas frases. Parecendo, sabe aqueles filmes que a pessoa volta sempre para aquela mesma cena? E era um looping eterno e você não consegue sair daquilo. Então, por isso que eu falei, se a pessoa estiver nessa situação, o que ela pode fazer para ter um lapso de memória? Não, pera, vou pegar esse recurso aqui que é o mais simples e me resgatar, né? Porque numa crise de ansiedade, muita coisa a gente apaga, né? E é esse lugar difícil. no cérebro que faz essa ruminação de pensamentos é o DMN, tá? Então, é Default Mental Network. É uma parte específica do cérebro que é responsável por isso. Essa repetição. E olha que interessante, né? A medicina psicodélica é uma medicina que está avançando muito dentro de pesquisas, dentro de universidades muito sérias, mundiais. Aqui no Brasil a gente tem pesquisas acontecendo. Os psicodélicos, eles atuam nessa área e eles desaceleram essa área. Então, quando a gente está falando dessas medicinas, isso é importante a gente trazer para quem está ouvindo isso da primeira vez. A gente não está falando de um lugar, de uma medicina alternativa. Não é alternativo. É uma medicina séria, com pesquisa, embasada, não só em resultados de pesquisas que a gente está estudando, mas também os resultados empíricos. Porque São anos de estudo, né? A gente esquece que a ciência é empírica. A ciência está acontecendo aqui o tempo todo. Se a ciência não fosse empírica, ela não poderia ser ciência. Se ela ficar fechada num conhecimento que ela fez, imagina se a gente tivesse fixado no conhecimento da medicina de 20 anos atrás. A gente não teria evoluído. A gente deve isso a esse aspecto empírico da ciência. Então, o que a gente está vendo de resultado empírico nos laboratórios com a medicina, através dos psicodélicos, por exemplo, que tem uma atuação muito interessante, a psilocibina, por exemplo, de repente uma galera aí já conhece de cogumelos mágicos, porque tem muita gente que usa recreativo, mas a psilocibina num contexto medicinal, clínico, de pesquisa, ela é uma psilocibina extremamente pura e tem a questão do set e setting. Então, você está com um terapeuta que vai saber fazer a sua guiança, né? Você vai estar com um som específico, num ambiente controlado, é diferente. Você vai ter uma dieta anterior. Então, tem uma preparação e depois você tem, depois disso tudo, você vai ter uma sessão também para você integrar o conteúdo que foi feito. Mas a nível químico, a psilocibina, quando a gente ingere, porque nada que a gente ingere a gente usa de forma crua. Tudo tem que passar por um processo de decodificação, uma metabolização, falando de forma muito leiga, dentro do nosso organismo. Com a psilocibina acontece a mesma coisa e a gente transforma ela em psilocina. A psilocina é uma molécula muito parecida com a serotonina, que é o nosso neurotransmissor do bem-estar, da felicidade. E aí o nosso organismo entende a psilocina como serotonina. Então é muito interessante se a gente puder deixar os tabus de lado e olhar para isso, até para as pessoas que trazem tabus de certas religiões, olhar para isso como um lugar sagrado, porque se tudo vem de Deus, a natureza vem de Deus, né? Então, a psilocibina é um cogumelo, ele é da natureza, e ele tem essa potência dentro dele de se transformar em algo muito parecido com o que o nosso corpo produz. E a cannabis é a mesma coisa. A cannabis, a planta, né? A planta, e a gente fala muito da planta e tem um símbolozinho, mas a parte medicinal ela ela vem da flor, tá? Mas a cannabis, ela tem o que a gente chama de fitocannabinoides, que são mais de 480 substâncias já estudadas. Entre elas, a gente tem os fitocannabinoides, a gente tem os flavonoides e os terpenos. Mas falando agora dos fitocannabinoides, que interessa para a gente nessa parte do tabu, o nosso corpo tem os endocannabinoides. O que aconteceu? Uma galera lá de Israel, há uns 10 anos atrás, ficou muito curioso para entender como que essa planta tinha efeito para tantas coisas. Porque parece uma panaceia, né? Parece que é para tudo. Cannabis para isso, cannabis para aquilo, mas tem uma explicação. Quando eles pegaram e mapearam os componentes químicos dessa planta, eles viram que essa planta
esses componentes se conectavam a uns receptores específicos dentro da gente. E aí, eles, como cientistas, sabem que nós não temos receptores específicos para nada que seja exógeno, só para o que o nosso corpo produz, o endógeno. Então, eles falaram, bom, a gente tem alguma coisa que tem que ser muito parecido com isso aqui no nosso corpo, para o nosso corpo aceitar isso aqui. E aí descobriram, então, os endocannabinoides. E descobriram mais. Descobriram um sistema chamado sistema endocannabinoide. É um sistema que nós temos, todos os animais vertebrados têm. E a importância desse sistema, que ele é um sistema como o sistema nervoso, o sistema endócrino, é mais um sistema nosso. A importância dele é que ele é o responsável pela homeostase, ou seja, pelo equilíbrio do nosso corpo. O equilíbrio é o ponto onde o nosso corpo quer sempre voltar. Então, se a gente faz um estímulo, se eu, sei lá, queimo meu dedo, tem um estímulo ali, né? Aquele estímulo vai me tirar do meu equilíbrio. E o corpo vai fazer o quê? Ele vai fazer todo o trabalho para poder recuperar aquilo para poder voltar para a homeostase. Quem faz esse caminho de volta para a homeostase é o nosso sistema endocannabinoide. É um estudo recente? Não, é um estudo que tem mais de uma década. E como que, para nós que somos leigos, se quisermos saber mais, tem alguma fonte confiável de pesquisa que muita gente vai se deparar com esse assunto pela primeira vez, até para entender mais sobre o seu trabalho, depois vai passar suas redes, mas como que a pessoa consegue aprofundar um pouquinho mais esse conhecimento? Olha, a gente já tem algumas plataformas bem direcionadas para isso, né? Um dos desafios na minha vida é que quando eu passei por esse processo de pânico, tentei muitas coisas, tomava algumas medicações, não tinha autonomia. Quando eu cheguei a cannabis, a minha vida se transformou. Então, eu fui desmamando, fiz um desmame muito gradativo, com acompanhamento médico, foram 6 meses isso, né? E já tem algum bom tempo que eu não tomo mais medicação nenhuma, eu nunca mais tive crise de ansiedade, recuperei totalmente a minha autonomia. Então, dirigir, viajar, coisas que eu não fazia, que eram impensáveis para mim, ou que eu fazia num nível de sofrimento desumano, né? Então, eu tinha uma resiliência, eu fazia, mas com nível de sofrimento desumano. Quando eu cheguei a cannabis, eu entendi que aquilo realmente tinha feito esse processo de cura em mim. E eu não tenho problema de usar cura, porque não é a planta que cura. Somos nós que nos curamos. A planta é só uma ferramenta que, de novo, como fitocannabinoides, como planta, tem os componentes químicos para que a gente possa suplementar o nosso próprio sistema, que é o responsável por esse autocentramento e pela homeostase e por esse lugar onde a gente está assim curado, em paz, quando os nossos endocannabinoides não dão conta. Então, quando eu vi que aquilo era realmente sério, eu comecei a estudar e eu falei, eu quero fazer disso algo com propósito. Assim, para mim, a empresa ela vem muito nesse lugar. É um lugar de eu poder devolver à medicina, né, tudo que ela me deu. Então, eu encontrei meus sócios, que são maravilhosos, também tem essa visão de gratidão mesmo, né, e de seriedade. Então, a gente montou a empresa. Qual que é o nome da empresa? CB Pharma. CB Pharma. E a gente montou a empresa e temos lá também um instituto. Eu já tinha um instituto, eu trouxe esse instituto para dentro da empresa, onde a gente também consegue atender pessoas que não tenham condições financeiras. Um trabalho social mesmo. Também social. Legal. Quando a gente está falando da cannabis, tanto para fins recreativos como para fim medicinal, é a mesma planta ou existe uma espécie diferente? É a mesma planta. É a mesma planta. É a mesma planta. Eu acho que o preconceito está, nisso, né? Por exemplo, quando você fala sobre o uso para medicinal, eu entendo, posso estar errado, me corrija, que tem um acompanhamento de um médico, um psicólogo, um neuro, para poder, ok, você está lidando, né, com a planta está te ajudando ali, só que não tem que ter uma pessoa ali para te ajudar nos caminhos, porque acho que ela não vai fazer milagre sozinha, certo? Não, ela não faz milagre nem sozinha, nem então, assim, ela não faz milagre. Isso é importante. Assim, eu acho que é legal deixar mais assim,
nesse aspecto, porque quem estivesse se deparando fala, peraí, então por mais que ela já só falou usar por mais que ela já falou que em algum momento ela já fez uso da medicação e ela teve um acompanhamento que ela foi se desmamando disso até realmente não dar, porque senão as pessoas podem achar que é um uso contínuo pro resto da vida, né? Essa é a principal diferença quando a gente fala de recreativo e medicinal. Tá? Na verdade, assim, tem algumas diferenças, mas essa, para mim, nesse contexto do acompanhamento, é muito importante. Tem uma diferença que a gente não pode deixar de falar, que é a procedência. Nós sabemos que cannabis, maconha, é proibido no Brasil. Então, se você for comprar para uso recreativo, sem um acompanhamento médico, você vai estar comprando de alguém que planta aquilo escondido ou do tráfico. A gente não sabe a procedência. Quando o que tem ali dentro também. Né? Você não sabe a mistura, você não sabe nada. O cânhamo, a cannabis, ela é uma planta que tem alto poder de limpeza do solo. Então, quantos contaminantes de metais pesados podem ter numa planta se o sujeito planta na casa dele e ele não sabe nem o que tem naquele solo? É muito sério isso. Né? Ainda mais porque, se a gente estiver falando do uso recreativo, é inalado. Aí, piora ainda. Quando a gente está falando hoje no Brasil, que é permitido de uso medicinal, é o óleo, então é um óleo sublingual. Temos também a forma de gummy, então que é gummy? É uma balinha, né? E aí tem uma concentração de THC, depois eu vou falar para vocês a diferença do THC para o CBD. E também temos produtos tópicos, então, sei lá, um creme para psoríase, herpes, tem um que é para dor, porque a gente tem receptor canabinoide, esses receptores que eu falei para vocês há pouco, nós temos ele pelo corpo inteiro. Então ele vai na pele, ele recebe também, então para dor muscular ele é maravilhoso. Então você percebe por que ele realmente funciona para muitas coisas. Mas não é para todo mundo. Então, o acompanhamento médico é extremamente importante. Além de você, quando estiver fazendo o uso, né, de uma cannabis medicinal, de uma empresa séria, você vai ter ali o lote, você vai olhar no site da empresa, vai ter o certificado de análise daquele lote. Você vai ver que é isento de contaminantes, de metais pesados. Quais são dessas substâncias químicas que eu falei para vocês, que são quase 500, quais que naquela planta se apresentam em maior quantidade e menor quantidade? Porque a gente está falando de uma planta. Ela altera de acordo com a umidade, com a temperatura. A gente está falando da natureza. Então, é importante você saber a procedência do que você estiver usando. Esse é o número 1. Número 2, quando você faz uso da cannabis medicinal, você vai ter o acompanhamento de um médico. No Brasil, médicos e dentistas podem prescrever cannabis. Nossa, dentista também. Pode, porque a cannabis ela é muito usada, por exemplo, para dores. E ela se tornou uma medicina de muita esperança para quem tem a dor refratária. A dor refratária é aquela que não responde mais a opioides. Então, muitos dentistas usam. Além do CBD ter um contexto, uma importância, uma eficácia anti-inflamatória gigante. Ajuda no bruxismo. Ajuda em coisas que a gente, por exemplo, os ginecologistas hoje são grandes prescritores, porque se você tem uma endometriose, ajuda, por exemplo, todos os sintomas da menopausa, ajuda na insônia. Então, você entende que quando você pratica uma medicina deste lugar, uma medicina que é integrativa, uma medicina que está olhando para você, não só para aquele órgão, mas está olhando para você como um todo, é de um outro lugar que a gente está falando, essa medicina. Inclusive, a resistência da Big Pharma é muito sobre isso. Porque vai invalidar outros remédios. Infelizmente, eles compraram quase todas as nossas patentes, entendeu? Nossas, da nossa empresa, não, mas da indústria, né? Da medicina canábica. Mas a medicina clássica, né, que é alimentada por essa indústria farmacêutica, tem uma visão diferente. Eles querem tratar os sintomas e muitas vezes o comprimido que você toma para uma coisa te traz um sintoma para outra. E você acaba ficando escravo disso, né? E você fica escravo. Só que a medicina canábica é uma medicina diferente nesse contexto. Eu trago muito o exemplo do biólogo, né? O biólogo, se você tem uma folha que está doente, o biólogo vai olhar para aquela folha
não vai dar tanta importância. Aonde que ele vai mesmo agir? No solo. Ele vai mexer no solo e ver que minerais, o que está faltando aqui, que nutrientes está faltando. E ele vai dar para aquela planta o que ela está carecendo. E automaticamente aquela folha vai se curar. A medicina canábica, ela fala desse lugar. Porque se você está suplementando, né, com os fitocannabinoides, o teu sistema endocannabinoide, você está dando para você mesmo a possibilidade de entrar para esse lugar da homeostase, que é onde o corpo está saudável. Então, é legal a gente trazer isso, né? Porque, como eu falei, hoje a medicina está mudando, as pessoas hoje têm condição de achar informação. Você fez uma pergunta que eu não te respondi, aonde que pode encontrar? Quando a gente criou a CB Pharma, respondendo a sua pergunta, a gente se deparou com um grande desafio. Nosso óleo é maravilhoso, tem várias premiações, nós mantivemos um preço justo de mercado, está tudo certo, mas a gente precisa de médicos. E o médico, para essa medicina, é um médico humano, é um médico que não vai ter problema, né, de ter que acompanhar um paciente de perto, mesmo que ele vá ganhar uma consulta só, mas ele entende que é muito importante ele estar acompanhando isso. O processo todo, né? E para titular a dose, porque esse é o grande desafio dessa medicina. Não existe como você vai tomar 1 comprimido, 2 comprimidos, não tem isso. São gotas, né, ou pedaços do game, enfim, é uma dose individual sua. E não é por idade, não é por sexo, não é por peso, é pelo seu sistema. Como o seu sistema vai responder? Então, a gente tem um conceito que se chama go slow, start slow, go slow. Você começa com 1 gotinha, 2 gotinhas, e você vai titulando a dose até você chegar à sua dose ideal. Isso demanda um médico que tenha paciência, que entenda, né, que não é só sobre o dinheiro, mas é sobre o que ele jurou lá, né, que é diminuir o sofrimento humano. E aí a gente teve esse desafio e conseguimos encontrar médicos maravilhosos, fizemos treinamento desses médicos, então a gente abriu uma segunda plataforma, né, que não é só sobre os nossos produtos, mas tem outros produtos, não tem só médicos, tem psicólogos também, que é a Nativa Med. E na Nativa Med nós temos uma rede de médicos, consultas com preços variáveis, acessíveis para várias pessoas de diferentes, enfim, classes econômicas ou realidades, né, naquele momento. E é lá na Nativa Med, no Instagram da Nativa Med e o da CB Pharma, a gente traz muita pesquisa, traz muita informação. No nosso site tem muita pesquisa, mas você tem hoje plataformas importantes e sérias. Você tem a Sechá, por exemplo, é uma plataforma séria. Tem muita pesquisa acontecendo, né? Muitos resultados empíricos, como eu te falei, a gente está o tempo todo aprendendo. Sim. E quando a gente faz esses encontros com esses médicos semanais e a gente acompanha casos e tudo, nossa, tem mais novidade acontecendo. E como é que funciona, por exemplo, para o paciente que ele é mais cético ou se ele é mais resistente, por exemplo, contra de religião ou preconceito mesmo, desinformação, né? Tudo que a gente vê na sociedade. Acho que tem vários desafios aí no meio do caminho, né? Como que um médico ele consegue quebrar esses tabus? Porque vai criando uma coisa maior, né? Esse talvez seja o maior desafio. Porque a gente já sabe hoje em estudos, por exemplo, com antidepressivos, tá? Primeiro que a gente sabe que uma parcela, menos de 50% da população, eu arrisco dizer uns 30% da população conseguem responder ao tratamento de medicações antidepressivas. O resto da população não responde. E também sabemos, por estudos, que o placebo ele tem uma eficiência, às vezes, até maior. E eu vou explicar para vocês por quê. Se eu dou para uma pessoa, para um paciente, um comprimido de um placebo, mas ele tem fé, ele acredita no que ele está tomando, ele se cura, né? Ele recebe, as células dele, as nossas células escutam a gente. Na biologia a gente vê isso, quando você vai para o microscópio, para o laboratório, você vê que elas respondem ao nosso pensamento. É lindo. É muito difícil você
continuar, né, ateu se você tem esse contato com a biologia e com a medicina, com o corpo. É de um lugar que a ciência não explica muita coisa. Mas está tudo certo, a gente não tem que explicar tudo, né? Mas o paciente que recebe o placebo acreditando, ele tem uma melhora. O paciente que recebe pode ser o medicamento mais eficaz para aquele caso e ele não acredita, ele não tem melhora. Então, o nosso papel nesse lugar é extremamente importante. A vida, ela conversa com a gente o tempo todo. O tempo todo. Ela está fazendo perguntas para a gente. Né? E a qualidade dessa conversa interna que a gente tem, com o que a vida está nos perguntando, vai definir se o nosso caminho vai ser de sucesso ou de fracasso. Eu chego aqui e a vida começa. Olha, você vai ter que fazer um podcast. E aí, está preparada? Né? E aí minha conversa interna é: peraí, você já fez isso antes. Tá tudo certo, você é instrumento. O que vem de você não é seu, né? Você estuda muito para isso. Então, confia em você. Essa minha conversa interna está tendo qualidade. E eu estou aqui fazendo um podcast com vocês, espero com sucesso, sendo clara. Perfeito. Né? Acho que a melhor explicação impossível. Então, isso vai definir o nosso caminho. A mesma coisa acontece quando a gente está falando de um processo de uma medicina, uma medicação nova. É tudo bem ele temer uma medicação nova. Tudo bem ele querer buscar outras alternativas, ele querer pesquisar sobre o que ele está tomando. Mas uma vez decidido, né, e orientado por um médico que ele confie, então vamos acreditar que isso vai acontecer. É importante. O tabu é um tabu. Nesse caso, você trouxe as pessoas religiosas, por exemplo, que tem essa questão, né, erva do diabo e tal. Mas você sabe que um dos nomes da cannabis é erva de Santa Maria, uma erva de poder. Mas o tabu, ele vem da ignorância. Eu costumo dizer que quem não pesquisa não tem o direito à palavra. Então, é só essa pessoa estudar, mas estudar medicina, entender que a gente produz o endocannabinoide, que a planta também é divina. Você quer ver? O leite materno é cheio de endocannabinoide. Tem algo mais sagrado do que o leite materno? E hoje a gente já sabe que a imunidade do bebê que mama é superior a quem não mama. E por quê? Por causa dos endocannabinoides. O bebê que mama, ele tem um sono mais profundo, ele tem um humor mais pacífico. Isso por causa do canabinoide. E sim, quando nós trouxemos a sua pauta, a gente procurou outras fontes. E é difícil achar alguém falando sobre o assunto que tem propriedade, fale tão, assim, perfeitamente, né? Com uma leveza, né? Uma leveza, com uma leveza o assunto. E consiga ter uma linha de raciocínio de início, meio e fim, para a pessoa realmente que está em casa conseguir entender, né? E falar, tá bom, tirei o preconceito de lado, eu quero estudar sobre. Porque não é só falar, como você falou, erva do diabo, eu não quero, eu não vou fumar isso, não é fumar, né? Ter óleo. Então, assim, tem muita coisa que acho que as pessoas se privam de entender porque elas se recusam a estudar. Né? Então, acho que é muito exercício interno e quem realmente tem alguma questão, alguma patologia, algum problema sério que já tentou, né, de outros opioides e viu que não deu certo, se abra para pesquisar e procurar pessoas sérias, né? E também, quando a gente vai trazendo, né, mais conhecimento e pessoas mais sérias trabalhando, né, as informações elas vão também se transformando. Então, até pouco tempo, a gente tinha o THC, que é um dos componentes químicos da planta, como a parte endiabrada da planta. E o CBD era, né, a parte endeusada da planta. Por quê? Porque o THC ele tem um efeito no aspecto de mudar a percepção da realidade. O CBD não tem. Ok, isso torna o CBD mais seguro? Torna. A gente pode usar o CBD em qualquer idade. O THC, a gente vai ter que analisar, porque de fato ele tem esse coeficiente. Isso é real, ninguém está negando isso. Mas hoje já se sabe, por exemplo, que o THC no paciente idoso, ele está criando novas sinapses, neurogênese, proteção neurológica. Tudo que ele vai perdendo. Tudo que todos nós vamos perdendo. O envelhecimento
é desse lugar, principalmente. Perda de neurônios também. Ele consegue atuar nessa questão também? A neurogênese é isso, né? São as novas sinapses e assim, a gente, no processo de envelhecer, a gente vai se degenerando. Agora, a velocidade com que você vai fazer isso depende de epigenética, depende de genética. Nem tudo é genética. A genética, ela é muito importante na nossa vida, é o que a gente herda no nosso gene, mas a epigenética é o que liga e desliga esse gene. Então, o ambiente onde você está, e ambiente onde você está também fala muito sobre quem você está convidando para dentro da sua casa. Sua casa, seu corpo, seu templo sagrado. Então, que filme que você está vendo? Que livro que você está lendo? Que amigos que você está trocando? Que música que você está ouvindo? Porque hoje a gente tem uma qualidade muito baixa sobre todos esses aspectos, né? A notícia que mais vende é a notícia, né? Tiro, porrada e bomba, né? Então, assim, os filmes, né, lotados, outro dia eu fui ver o filme da Clarice e não tinha ninguém na sala, entendeu? Aí você vai para um filme de terror e tal, ou sei lá, desses hollywoodianos, né, de guerra. Né, de guerra. É um monte, entendeu? Se eu vou, quando eu sei lá, publico alguma coisa na minha página de um conteúdo mais intelectual, é muito menos acessado do que uma coisa mais rasa. E tá tudo bem também, as pessoas estão sobrecarregadas, a vida tá complexa. Mas é legal a gente poder fazer essa dança. A dança entre o sutil, né, e o que é mais denso nesse lugar, né? O que é mais profundo, né, e o que é mais da superfície. Importante a gente saber dançar. Esse movimento é muito importante. E quando nós lecionamos, a gente sempre tem esse desafio, né? Que cada vez, eu sempre falo que ter excesso de informação na questão de conhecimento, porque você não sabe a base daquilo. A veracidade, né? Se é fidedigno, como que eu encontro uma informação. Por isso que eu comecei falando sobre, né, onde que é a informação confiável. Porque hoje a gente tem um monte de informação, um monte de gente falando bobeira, né, e fazendo um desserviço, né, para a sociedade, e quem vem fazer um serviço, né, de qualidade, com estudo, né, trazendo as informações corretas, acaba não tendo voz, né, porque outras pessoas têm, né, essa facilidade de viralizar, de trazer outros aspectos. Então, ao mesmo tempo que a gente tem essa velocidade, né, tem essa quantidade de informações, ela não é profunda e fica difícil você saber aonde eu vou, né, para procurar. Antigamente a gente ia para a biblioteca e agora a biblioteca é o Google. Na minha infância, 25, 30 anos atrás, a gente tinha poucas informações, mas o que a gente tinha era muito exato. Então, assim, era livros, era revista, era alguém que realmente estudou para aquilo. Hoje você entra numa internet, você joga lá num site de pesquisa. A gente vê cada pesquisa e fala... Tem várias coisas, mas... Não viu que isso aqui não é importante saber aonde você está, qual é a sua fonte, né? Porque a pessoa ela já vai pegar tudo, né? Ela já vai pegar aquilo que beneficia o que ela quer saber. Ela já vai, de um texto todo, ela só vai ler a parte que lhe interessa. O restante ela vai deixar... E os conteúdos são cada vez mais rasos e as pessoas não têm propriedade para troca. E tem mais, né? Isso também aumentou a nossa exigência. A gente tem que saber sobre mais coisas, a gente tem que saber sobre tudo e a gente não dá conta. O nosso cérebro não dá conta. Não foi feito para isso, né? Tem uma historinha muito legal que eu vi outro dia não lembro a pessoa, mas, enfim, desculpa, perdão, gostaria de citar, mas não lembro. Mas existe esse conceito que é imagina na natureza, né? Imagina que o macaco vai dar uma reunião na árvore. E ele chama todo mundo da natureza, ali da floresta. E ele chama o peixe. Se o peixe não se sabe peixe, ele corre para a reunião do jeito que ele está. Ele vai morrer, ele não vai aguentar, ele não vai ter ar, né? Agora, se o peixe se sabe peixe, ele vai conseguir ponderar, dizer, macaco, eu sou peixe, então eu vou com o meu aquário. Ou, não dá para a gente fazer a reunião aqui mais perto do lago, do rio? Eu sou peixe, lembra? Se o peixe se sabe peixe, ele vai conseguir usar as suas características e virtudes de peixe para ser o melhor peixe que ele puder ser. O problema é que as pessoas não estão se sabendo quem elas são.
E elas estão achando que elas são o outro que elas admiram, o outro editado que elas admiram. Tá faltando um pouco personalidade, né? Personalidade e também a gente poder... assim, eu trago muito esse lugar, assim, eu sou conservadora do sagrado, então eu sou conservadora da família, desse ambiente, né? E a família não necessariamente é pai e mãe, mas existe uma família que a gente elege também. Então, pensa naquelas pessoas que estiveram com você durante os teus desafios, não pensa naquele amigo de oba-oba, né? Pensa as pessoas que te trazem, você está passando por um desafio no teu casamento, no teu relacionamento, que tipo de conselho que você vai ouvir? É do cara que está na noite, sozinho, bebendo? Porque esse vai falar pra você, cara, joga tudo pra cima, vem comigo, entendeu? Comigo. Piscina gelada, sabe? Vem comigo, que tá bom demais. Só que não tá, ele também tá procurando alguma coisa, senão ele não tava na noite, ele tava em casa lendo um livro, ele tava feliz com a presença dele. Então, a gente também se atentar, né, desse lugar. Quem que a gente convida? Isso é muito mais profundo do que parece, né? E isso é importante. E a gente não querer se comparar com o outro. A gente tem que se comparar com a gente. É meio piegas isso, mas assim, quem você foi ontem, quem você é hoje, quem você será amanhã. E não se esquecer que quem deseja hoje é o mesmo que vai desejar amanhã de uma forma mais lapidada. Nós não deixamos de ser ninguém que a gente foi. A criança, ela permanece em nós durante toda a nossa idade. Eu tenho uma Mariazinha que em alguns momentos de desafio, é ela quem aparece. E eu preciso conversar com ela. Eu preciso lembrar a ela que está tudo bem, que a gente sobreviveu. A criança interior, né? Não é? E a nossa criança interior não é nesse lugar do imaginário. É uma criança que vive em nós e que às vezes ela grita, às vezes ela chora. E se você tem a sua criança gritando e chorando e a criança do outro gritando e chorando de volta, imagina isso numa dinâmica de relacionamento. Nossa. Se as duas crianças estão conversando, vocês vão chegar aonde? Em lugar nenhum. Um adulto tem que entrar. Se tem duas crianças na sala brigando por um brinquedo, não é um adulto que vai e interfere, as crianças elas não têm condição de fazer isso. Então, também a gente tem esse lugar de mais compaixão com a gente, voltando para esse lugar do chicote que a gente estava falando, da gente se cobrar demais, porque tem realmente muito conteúdo, mas também lembrar desse lugar de compaixão, lembrar de acolher quem a gente é, que a gente não deixa de ser. E os nossos maiores traumas, eles conversam com a nossa criança. E às vezes basta a gente ir na criança que está aqui dentro da gente e falar, olha, tá tudo bem. Você está segura, tá tudo bem. Psicanálise usa muito, né? Muito. A questão da criança. E esse pessoal mais jovem, porque eu acredito, as crises de ansiedade, elas acometem pessoas mais jovens ou pessoas mais velhas? Primeiro aí. Olha, a crise de ansiedade, ela Não virou... uma correlação, na verdade, assim, a saúde mental virou uma pandemia, assim, né? Eu não gosto muito de usar isso porque eu acho que a mídia acaba forçando num lugar, mas nesse sentido, que a gente acabou de viver uma pandemia, a gente sabe o que é isso. Uhum. A crise mental, de saúde mental, ela está em todo lugar. Antigamente, eu tinha no meu consultório talvez mais alunos, mais pacientes. Hoje eu tenho médicos, eu tenho professores. Uma coisa mais global, assim. Ficou uma coisa mais global, né? De cima, as pessoas de cima que são cuidadores, estão precisando serem cuidadas. Porque sobrecarregaram. Os médicos estão precisando de apoio. Os médicos também estão panicando. Os professores também estão panicando. Vocês devem ver isso. Porque não pode errar, né? Tem algumas profissões que você é cobrado por você ser o exemplo, nunca errar. E se você mostra uma fraqueza, você não é uma boa profissional. E a saúde mental, a gente está falando de ansiedade, mas, por exemplo, a ansiedade e a depressão são comorbidades muitas vezes vistas. Então, o paciente, por exemplo, chega para mim com ansiedade. Eu sempre falo que a ansiedade e a depressão, elas são como irmãs siamesas do mesmo corpo. Só que a ansiedade é a irmã que grita, a depressão é a irmã que cala. Você vai começar pela ansiedade, porque ela tá, né? Se tiver uma criança aqui na sala, quem chama mais atenção da gente é a criança que está gritando, e não a criança que está calada. Então, a gente vai e trata essa ansiedade, tira ela do patológico, vamos sublimar ela. Sem ansiedade, gente, primeiro que não existe. Se algum profissional disser para alguém de vocês, né? Olha, vocês estão
vem comigo que vocês vão acabar com a sua ansiedade, você pode ter certeza que esse profissional vai te dar um tiro no peito e te botar num caixão, porque isso não existe. O mundo é desafiador. Mas o que a gente pode fazer é usar essa ansiedade a nosso favor. Conviver com ela de uma forma mais amena. Com ferramentas, né? Que vai prejudicar a sua vida, né? Claro, e assim... E aí, quando a gente estava falando, você estava perguntando para mim se isso está em todo lugar, ou onde isso está mais, existe uma triste realidade hoje que a segunda maior causa de morte entre os jovens, depois de acidentes, é suicídio. A gente precisa falar. É onde eu queria chegar. A gente precisa falar sobre isso. Por isso eu quis tocar nesse assunto, porque nós convivemos com adolescentes, né, Bruno? E a gente percebe comportamentalmente aquele adolescente, né, muito feliz, muito eufórico e tal, ele vai se fechando. E a gente já consegue identificar alguns movimentos que a gente para e pensa, como é que o pai não viu ainda, né? Como que essa criança está passando desapercebida, ninguém está olhando para isso e a gente sabe o fim que pode levar. E essa criança, ela passa mesmo desapercebida, porque é uma loucura, é uma vida muito insana, né? Porque a gente está apagando incêndio, né? De quem está gritando. Sim, e como ver, né? Como diagnosticar. A gente já trouxe psicanalistas para falar sobre esse assunto, cada um tem uma visão muito bacana, assim, específica da sua área. Como que você enxerga para neurociência, para um pai ou, sei lá, um responsável conseguir olhar alguns aspectos ali de mudança e que essa criança ou esse adolescente que esteja nos vendo também conseguir fazer uma autorreflexão e falar, preciso de ajuda? Primeiro que é importante a gente saber que a depressão, ela não é só, ela não tem só como sintoma o silêncio, a tristeza. Tem muitos deprimidos que são funcionais, tem muitos deprimidos eufóricos, inclusive. Então, a pessoa não é porque ela pode estar sorrindo, ou é muito comum isso. Nossa, mas como que se matou? Estava tão bem. Existe isso, tá? Então, existe também essa depressão. Com relação aos pais, eu diria por um outro aspecto, né? Esses pais, eles, na grande maioria das vezes, também sofrem. Então, a gente tem que lidar com a angústia dos nossos filhos, sim, porque isso é ser pai, né? Então, o mundo apresenta vários desafios e até certa idade, o seu papel como pai é orientar e dizer para o seu filho, calma, eu tô aqui, você está seguro, vai ficar tudo bem. Segurança, amor, limite, né? É esse triozinho. Só que tem pais que estão, gente, transbordando de angústia, pais deprimidos, pais panicando. Eles não estão dando conta nem deles mesmos. Como que eles vão dar conta desse filho? Então, sabe aquela história que eu acabei de falar, né? Da ansiedade, da criança que grita? Sim. Para eles, tem assim a mesa deles lá, a criança está gritando dentro deles. Eles não estão nem conseguindo ter energia, olhar, né? tempo, olhar, né? Intuição, nada para olhar em torno, nem mesmo para o filho. Só que nós somos pais. Então, dentro desse contexto, a gente tem que se organizar e trazer o nosso adulto e ser adulto. Então, é muito importante a conversa. Né? É diferente, por exemplo, de você sair noticiando um suicídio, por exemplo, isso pode ter um comportamento de grupo. A gente sabe que essa questão da personalidade do grupo, ela é muito significativa na adolescência, mas dentro da casa, nesse porto seguro, um espaço para a gente poder falar. E o que eu vejo muito hoje, pessoas às vezes me buscam, né, para fazer terapia, ou enfim, para a gente bater um papo, eles estão carentes de serem ouvidos. Então, o que eu diria em primeiro lugar é, pais, escutem os seus filhos. Mesmo nessa loucura mas diária. não pergunta já respondendo, sabe? Cria algum lugar onde vocês possam, mesmo que seja só no final de semana, estarem juntos, em volta de uma mesa, sem televisão, sem telefone. Porque toda vez que a gente tá com o telefone, a gente está dizendo para o outro, né, que aquele universo ali tá me chamando. E isso acontece, a gente é sequestrado o tempo todo. E às vezes é involuntário, né?
Não, às vezes é automático. Você só vai. Você nem percebe, entendeu? Então, crie esse espaço para os seus filhos e pergunte, mas assim, pergunte verdadeiramente, querendo escutar e sem criar já um preconceito, né, do que está vindo. Porque ele também tem que ter espaço para ser livre naquele espaço. Ele pode falar uma atrocidade, mas lembra, está dentro de casa, está num contexto seguro, aqui vale tudo. Na rua, a gente quer dar exemplo, tem outras questões, mas em casa deve ter esse espaço, esse lugar da verdade. O Vitor sempre traz um exemplo de uma aluna, lembra? Que ela, meus pais não me amam, não tem amor em casa, mas é por falta da conversa. Porque não tem a troca, né, Vi? De você conseguir ser ouvido pelo pai, não ser visto, né, muitas vezes. Todo ser humano. Qual é, assim, o nosso medo, né? A gente pode ir descascando isso em terapia, aí o medo pode aparecer no avião, pode aparecer no carro, pode aparecer em dar beijo na boca, pode aparecer em várias coisas. Mas o medo, raiz, fundamento do medo da humanidade é morrer. Claro. Até porque, voltando para aquela questão da patologização do sofrimento, as coisas boas já têm intrinsecamente nelas algo ruim. Se você ama muito, você tem medo de perder. E tá tudo certo. Nós somos humanos. Essas emoções, elas podem funcionar juntas. Ninguém tá doente por causa disso. Ai, mas como? Não, você não tá doente, você tá humano, né? E esse medo de morrer, ele está caracterizado na nossa infância de forma muito clara e óbvia, mas a gente não para olhar esse claro e óbvio. Como muitas vezes na vida o claro e óbvio ele é imperceptível. Se o bebê nasce e ele não tem amor, ele morre. Nós não sobrevivemos se não formos cuidados por alguém, alimentados por alguém, nutridos por alguém. Logo, nós, como seres humanos, dizemos para nós mesmos que quando não somos amados, vamos morrer. Falta de cuidado é morte. Falta de amor, que a gente está falando de um abandono, é morte. A gente teme isso. A gente teme ser abandonado. A gente teme não ter alguém para amar ou ser amado, porque a gente teme morrer. E também por isso que a gente quer tanto participar do grupo. Por quê? Em grupo, você tem maior chance de sobreviver. Tudo está ligado à nossa sobrevivência. E é interessante você falar isso, porque a gente acaba se deparando isso no dia a dia, mas não tem a consciência. Não, né? Tem. E a vida é muito linda. Assim, eu sou muito apaixonada pela vida e a vida tem muitos ensinamentos. Então, se a gente parar para pensar, por exemplo, no parto natural. No parto natural, o bebê passa por um canal estreito, né, escuro, onde ele está indo para um lugar que ele nunca foi antes, ele não faz ideia para onde ele vai. Se ele resistir e ficar no medo, ele paralisa. Se ele entregar e aceitar aquele caminho, ele nasce. Muitas vezes na nossa vida nós passamos por lugares estreitos. E se a gente puder ter a memória desse ensinamento, e a memória é corporal, ela é muito mais do corpo do que da mente. A dor fica no corpo, por exemplo. Se a gente puder ter a memória de que na entrega a gente renasce, a cada lugar estreito, a cada desafio é uma oportunidade da gente renascer. E aí a vida se torna muito mágica, porque toda vez que a gente olha para algo de um ponto de vista diferente, um milagre acontece. O milagre acontece todos os dias, gente. O milagre pode estar acontecendo aqui nessa mesa agora. O milagre não é algo extraordinário, mas é extraordinário porque nos transforma por completo. E para isso basta a gente estar aberto, a gente diminuir os nossos tabus, a gente poder querer escutar o outro de verdade. Peraí, eu não vou escutar cheio de preconceito, deixa eu entender. Eu posso querer levar o que você está dizendo para mim, eu posso dizer não, muito obrigada, respeito é seu, vou ficar com o que é meu. Mas se eu não escutar, como eu vou saber? Eu vou ficar naquele mundinho fechado para sempre. Sim. Gente, a morte
ela não é só ausência de vida. A morte é ausência de movimento. A água parada apodrece. O movimento hoje, inclusive, é algo extremamente glorificado na medicina. O ostracismo, né, a paralisia, a gente não se movimentar, seja subir uma escada, seja dar uns pulinhos, seja o que for que couber na sua realidade. Se você não fizer isso, você vai adoecer. Então, a falta de movimento hoje na medicina é considerado um novo cigarro. O novo cigarro é esse. E ele está matando muita gente. E não precisa ir para academia, gente. Você pode subir escada em vez de pegar elevador, por exemplo, entendeu? Isso que é legal. Eu particularmente não gosto de academia, mas negócio da escada, acho que da escada eu vou... Tá vendo? Mas simples, né? Agora, também tem uma coisa interessante. Os estudos estão mostrando pra gente que o aeróbico, né, é muito importante, né, esse exercício de movimento, né, de tiro e tal, mas o que traz pra gente os hormônios mais importantes para a longevidade é exercício de força. Sério? Sério. Eles provocam hormônios que estão conectados com a nossa longevidade. A longevidade, ela está muito conectada com um aspecto nosso também cerebral. Então, tem tudo, o nosso corpo está todo funcionando junto ao mesmo tempo, não tem como separar corpo, mente e espírito, nem pensar também, né? Então, a gente tem os telômeros e o comprimento deles é o que diz, por exemplo, se você vai ter mais longevidade ou não, porque eles acabam protegendo todo o material genético que está dentro dos cromossomos, é uma coisa muito técnica. Mas se você fizer, por exemplo, um exame genético, você tem lá como ver como é que está esse aspecto em você. E aquilo vai definir, sim, a sua longevidade. Qual que é o exame que... Tem exames genéticos hoje. Tem exames genéticos que você consegue... pode pedir? Sim, e você pode fazer exames genéticos, inclusive para ver se você tem mutações genéticas para doenças neurodegenerativas. Você pode ver se você tem, por exemplo, o gene da depressão, da ansiedade. Olha que legal. Achei importante, se todo mundo olhasse um pouquinho para infelizmente é caro, ainda é caro, né? Mas eu acho que isso vai mudar muito nos próximos anos. Na verdade, a gente está falando de algo que você pode prevenir, que ainda não deu sinais. Isso é muito interessante, porque essa medicina canábica, ela trouxe para a gente uma medicina onde o diagnóstico não é sentença, onde é uma medicina de muita esperança. Porque, por exemplo, um paciente com Alzheimer, né, é uma doença neurodegenerativa. Pouco se podia fazer com esse paciente. Hoje você já tem como fazer. Inclusive, você tem como fazer se você for o filho desse paciente e tiver feito o teste genético e tiver ali uma alteração significativa daquela genética. Você pode, por exemplo, usar o CBD. O CBD ele tem um fator neuroprotetor muito maravilhoso. Então, ele ajuda, inclusive, nessas doenças. O CBD ele é muito usado para doenças neurodegenerativas, o THC também. E o THC, como eu acabei de falar, né, as novas pesquisas estão mostrando para a gente esse fator de neuroplasticidade e tudo, mas ele também atua em sintomas. Então, tem muita gente hoje viciada em indutor do sono. Isso é muito sério, é muito perigoso. Os sintomas não são só a longo prazo. A curto prazo você começa a ver. E tem sintomas do tipo, comprei um carneiro num leilão, entendeu? Outro dia eu estava vendo na internet, uma menina desesperada, comprou, sei lá, um bode, um carneiro, não sei nem que bicho que ela comprou no leilão, porque tinha usado, né, o PATS. Ou dirigir também, sem saber que está dirigindo. Você tem um sonambulismo que é seríssimo, você faz coisas que você não se lembra. Falou que dirigiu, é muito sério. Não lembrava que... E hoje a gente tem, por exemplo, a gente tem o CBN, que é um dos compostos químicos da planta que ajudam especificamente na questão do sono, ajuda em outras coisas também, mas ele é muito usado para esse tratamento específico do sono. Melhor que melatonina. Melatonina é muito boa também. Você pode... me adaptei. A melatonina é muito boa, mas não é... Muita gente sente dor de cabeça, sente ressaca no dia seguinte. Pra mim foi horrível. Mas, por exemplo, a gente optou para ter o CBN sem a melatonina. Tem algumas empresas que têm o CBN com a melatonina. Se a pessoa gosta de melatonina, ela pode associar. O legal dos componentes químicos da cannabis é que eles potencializam as outras medicações. Então, vamos supor,
Eu tenho um paciente, estou lembrando agora de um paciente esquizofrênico, chegou pra gente altamente medicado, tomando 70 gotas de Rivotril por dia. O THC, isso a gente tem dados de THC de cannabis recreativa, pessoal que fuma, né, não sabe dosagem, fuma muito. Esse THC do cigarro, da maconha recreativa, ele é sim um gatilho, um trigger para esquizofrenia. Mas também é uma separação, também é um acidente de carro, também é perder o emprego, também é muitas coisas. Muitas coisas são comer muito açúcar, tudo isso é trigger para esquizofrenia para quem tem essa genética. Mas é importante dizer que o THC em alta dosagem é um trigger. Então, você entra e fala assim, nossa, mas será que eu vou entrar então com cannabis para esse paciente que é esquizofrênico? Pois hoje a gente tem um resultado maravilhoso. A gente entra com CBD e esse paciente, por exemplo, nesse caso, ele hoje não toma mais Rivotril, tá? Ele toma 5 gotinhas de Rivotril quando ele tá assim numa ira que ele vai destruir a casa e aí ele toma, são dias específicos, mas ele continua com os antipsicóticos. O que acontece? É uma medicina que a gente consegue ter sinergia com a medicina clássica. É associativo, então você consegue dosar. Mas você entende que a importância de ter um médico que vai saber fazer essa alquimia e dizer para você, olha, não para com a sua medicação. Vamos entrar com isso e aí vamos ver como o seu corpo responde. Que eu acho que tem um perigo por exemplo, as pessoas, antes desse episódio, eu acredito, por exemplo, então, se for a cannabis medicinal e a recreativa é a mesma coisa. Então, se eu fumar ou se eu usar óleo é a mesma coisa. Não, tem toda... Não é. Até porque quando a gente fuma... E a personalização do... Na natureza, tudo tem sua função, né? E na planta, a gente acredita que o THC tem uma função de ser protetor solar da planta. Por uma questão bioquímica estudada e tal. Quando a gente fuma, a gente está aquecendo a planta. Então, a gente está tornando mais preponderante o THC. A planta não foi feita para ser fumada, né? A gente tem que pensar nisso. Isso foi uma invenção da humanidade, né? Agora, se você pega a planta dessa forma, né, que também passa por um processo de descarboxilação, você tira as moléculas de CO2 e tudo mais e tal para fazer o óleo, mas se você pega o óleo, ele tem o que a gente chama de efeito entourage. Ele tem o efeito comitiva. Ele tem vários componentes químicos atuando em sinergia, né, e trazendo mais potência, potencializando a função de cada um. Você não vai ficar, por exemplo, como quando você fuma, com alto THC e baixíssimos outros componentes, a não ser que seja num caso específico. E o que acontece muito também com a maconha recreativa é que pacientes hoje entendem que muitos pacientes chegam e falam, olha, eu quero parar de fumar, porque isso é proibido, eu tenho que ficar fazendo escondido, e também não está dando certo, porque aí eu fumo e fico com ansiedade, mas se eu não fumo, eu não faço isso, eu não faço aquilo. O paciente que, por exemplo, tem que fumar para comer, para transar, para trabalhar, para ser criativo, para dormir, ele já não está mais no contexto recreativo. Ele está usando a planta no contexto medicinal, com uma função. E ele não está tendo consciência disso e está fazendo isso intuitivamente. Então, por que não fazer com o médico, né, com a cannabis específica para aquilo, sabendo a procedência, né? Então, isso é importante. A consciência é sempre importante. E a gente não consegue ter consciência de um lugar que não seja da humildade. Se você não tiver humildade, você não vai ter consciência. Você tem que ter humildade de aprender, você tem que ter humildade para ter espaço para o novo, para você mesmo se questionar se as suas verdades continuam sendo verdades úteis, necessárias. Esse processo, né? Como eu falei, é uma dança, né? Sim, e é lindo de ouvir você falar todos esses aspectos que é muito mais do que uma planta, né? Tem todo um contexto, uma associação com outros médicos, né? Com outras medicinas que vão te ajudar a se curar, né? Atingir o objetivo, né?
não só do seu sintoma, né? Mas o que está causando aquele sintoma. Porque aí você se cura, como você falou, né? Da questão da ansiedade, né? Do síndrome do pânico e assim vai. Então, se descobrir, né? Aceitar que você tem um problema e buscar. E o milagre não está na planta, o milagre está em você. Então, você já veio com esse milagre. Gente, a gente já veio perfeito. A gente já é um milagre. Precisa de uma muleta, né? Então, antes de nós encerrarmos, eu vou falar um pouquinho sobre nossos parceiros, aí dá um tempo para você beber uma água. Então, antes, né, como eu falei, vamos falar um pouquinho sobre a Lua Nova Eventos, que é um grande parceiro nosso, atua com buffets aqui em São Paulo. Então, se você tem um evento de pequeno, médio ou grande porte e deseja ter um buffet de qualidade, entre em contato com a Lua Nova pelo 11 962 94 22 62 ou pelo Instagram @Lua Nova Eventos. E se você tem uma festa a partir de 30 pessoas, você tem 5% de desconto sendo nosso seguidor aqui do Turncast. E nós sabemos também que agora aproximamos aí da época de imposto de renda, então nós temos um grande parceiro que está conosco já há quase 3 anos aqui no Turncast, que é a Cell Contabilidade. Então, se você busca uma assessoria empresarial e também um suporte aí para o seu imposto de renda, conte com a Cell, que ela atua no Brasil inteiro através da contabilidade digital. Você entra em contato pelo 11 97329 4722 ou pelo @Cell Contabilidade, que você vai ter uma equipe ali dando suporte em tudo que você precisa, né, Vitor? Isso aí, o Leandro estava falando justamente da Lua Nova, né, que ela traz aí todos os quitutes aí para sua festa, para o seu evento, e a gente também tem um espaço, né, com o Espaço Mansão de Vidro. É um espaço ideal para o seu evento corporativo e social. Ele fica localizado ali no Tatuapé, próximo à estação de metrô, do ladinho ali da Marginal Tietê. Tem um WhatsApp aqui que eu vou deixar para vocês entrarem em contato, fazer sua cotação, que é o 932275519. Falar com o Anderson, com a Karina, que eles são gente boa demais. Toda vez que a gente esteve nesse local, nós somos muito bem atendidos. Aparecendo aqui na televisão também. Tá até aparecendo aqui, tem piscina, então se você quiser passar um day use, reunir a sua equipe, se você quiser fazer um encontro corporativo também, uma reunião de resultado com a galera, passar uma nova fase da sua empresa, ali é um lugar legal, né? Você faz uma metade do dia ali um evento mesmo de formação e depois uma parte de recreação com a churrasqueira e a piscina, enfim. E você que é seguidor do nosso Turncast, está assistindo aqui, é só falar, olha, eu vi lá no Turncast, você tem 5% de desconto na sua locação. Anderson, Karina, mais uma vez, obrigado aí por acreditar no nosso projeto. E você também que quer ter o seu próprio estúdio, o seu próprio podcast, né? Você está procurando um estúdio de podcast? Agora você já encontrou. Nós estamos aqui em Santana, 100 metros do metrô. Temos toda a infraestrutura que você precisa, câmeras, equipamentos, o pessoal altamente qualificado, temos a consultoria de marketing, que isso que é a grande diferença. Então, seu podcast ele vai sair não só por acontecer, mas tem toda uma estratégia por trás, alguém que está pensando para fazer realmente a coisa acontecer, nós né, somos o primeiro do Brasil a unir marketing e podcast, que nós passamos na pele, né, no comecinho, de ter o projeto, ainda sem o estúdio, e nós sabemos no caminho das pedras. O que muitas pessoas não entendem é que quando você tem um podcast, é uma empresa que você abre, né? Então, ela tem custo, ela tem que se pagar, ela tem que ter um objetivo, o que eu quero com esse podcast, e aqui a gente oferece muito mais que um estúdio, a gente oferece essa consultoria. É só entrar em contato pelo 977323801, fale com um dos nossos especialistas e nos siga aí no Instagram, @EstúdioTurnity. Isso aí. Maria Clay, muito obrigado por hoje. Eu acho que foi um episódio muito mais que esclarecedor. Eu acho que você trouxe um assunto, como a gente falou, polêmico, né, da cannabis, dos psicodélicos, né, da medicina. A gente acabou não explorando tanto, eu te convido a vir outro dia só para falar dela, porque acho que é também outra polêmica que existe na sociedade, e acho que esses tabus eles vão sendo quebrados com muita informação, né, e muito estudo. E se você puder voltar, tá super convidada para falar sobre. Será um prazer. E obrigado aí por esclarecer. Queria que você falasse um pouquinho sobre as suas redes sociais, sobre o projeto. Quem hoje busca, né, uma profissional como você, por onde que ela pode te encontrar? Tá, eu tenho o meu Instagram profissional, é Maria, _Clean, é KLIEN, todo mundo erra. Tem o Nativa Med, onde você vai encontrar muitos conteúdos sobre temas que a gente trouxe aqui, né? Principalmente sobre a cannabis medicinal. Tem a CB Pharma, também muitos conteúdos sobre cannabis medicinal. E esses são caminhos
que a pessoa pode, enfim, me encontrar ou encontrar. Eu sempre coloco na minha página muitos outros caminhos também, né? Que eu valido, que eu experimento, eu faço de laboratório o tempo todo. E é muito importante a gente se dar esse espaço, né? De se olhar. E o que eu tenho a dizer para vocês, assim, se quem ficou aqui tá nesse momento, né, de medo, de sofrimento, o medo do medo dá medo mesmo, dá muito medo, né? E quando a gente está nesse lugar, é muito desafiador, porque é como se a gente estivesse entrando num mar turvo, na água turva, tudo pode ser perigo. Você não sabe o que está ali. E aí, quando você entra ou num processo terapêutico, ou num processo de autorreconhecimento, de se olhar mesmo com verdade, você passa a conseguir que essa água de turva vá se tornando cada vez mais límpida, e numa água clara, transparente, não é que não vão ter desafios, só que você vai poder enxergar os desafios quando eles de fato estiverem ali. Não vai ser algo da sua mente, da sua imaginação. E quando o desafio vier, você vai ter ferramentas para lidar com ele. Porque o imaginário, ele é muito mais grande, ele é muito maior, ele é muito... Ele não tem tamanho, né? Ele não tem forma, ele ocupa um espaço muito grande, muito maior do que a realidade. Então, toda vez que a gente vai para o imaginário, sem ter o conhecimento, sem ter a consciência, a vida fica grande demais e ela não precisa ser desse jeito. Isso aí. Convido você a encaminhar esse episódio para outras pessoas. A Maria, ela veio com uma proposta de trazer um assunto que é polêmico, com uma seriedade, um profissionalismo, uma leveza nas informações, uma clareza nas informações. Isso é absurda, Maria. Obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade mais uma vez. Eu acredito que é um assunto onde as pessoas precisam parar com esse preconceito e levar com uma seriedade, porque não é no base do achismo, ninguém está achando nada aqui. Existe estudo científico, existe um trabalho muito sério por trás disso, né? Então, ela não veio aqui para falar o que ela acha, o que ela pensa, não. Ela veio com informações e com conteúdos e com bases para você poder pesquisar e poder chegar na sua própria conclusão. Ninguém está falando para você, como nós comentamos aqui, inalar ou fumar. Não é isso o intuito, né? É a mesma coisa você comprar um remédio e você tomar um comprimido e tomar 2 caixas que você não sabe nem a procedência. É mais ou menos isso que a gente está falando aqui. Pode ser usado, aliás, ele é usado como medicinal, mas tudo tem que ser um acompanhamento médico, né? Isso é muito importante, não pode ser feito à torta e direita, como a gente muitas vezes vê por aí. Então, para você que tem ou tinha algum tipo de preconceito, ou conhece alguém que ainda tá... Eu acho que o preconceito ele vem quando a gente não tem informação, né? Quando a gente não conhece um assunto, você já fica com aquela coisa assim, então você precisa se permitir, primeiramente, né? Então, que tem uma profissional, assim, altamente qualificada, que tem uma paciência, uma tranquilidade para te explicar, para te tirar todas as dúvidas, como ela fez aqui com a gente, né, Leandro? E deixar a sua vida mais leve, né? Olha, eu vou sair daqui toda, hein? Não, e trazer essa leveza para a vida, porque a gente já vive numa sociedade, num ritmo que não é nosso, né, natural, né? Então, se nós não tivermos ferramentas para lidar com isso... O Leandro trouxe um assunto, né, de alunos, comportamentos de alunos, e assim, a gente está num mundo, né, a Maria também falou, do mundo editado, né, que a gente vê, onde as pessoas se cobram muito. Então, eu vejo lá muitos alunos que têm outros comportamentos que não são deles, justamente no intuito de chamar atenção, de querer uma visão para eles, porque o pai também está envolvido numa situação onde ele tem que trabalhar muito numa pressão que tem que trazer dinheiro. Lembra, quem não se sabe peixe, se finge ser macaco, né? E aí você fica nessa onda onde um tá tentando chamar a atenção do outro, mas que aquela pessoa também tá fazendo, o pai ou a mãe tá tentando trabalhar e chamar a atenção do seu chefe para tentar uma promoção, um aumento de salário, ou então encantar um cliente, se ele for um empresário. Então, assim, tá todos envolvidos num contexto e todo mundo correndo em volta de si. É muito difícil você parar, dar aquele passo para trás e falar, opa, tem alguma coisa que eu preciso ajustar aqui. Quem sou eu na... Esse passo para trás é o que a gente chama de sanidade, né? É o espaço entre o agir e o reagir. Perfeito. Acho que com essa mensagem a gente encerra. Então, hoje, o Turncast, quero convidar vocês a
seguirem a Maria Clean nas redes sociais, que estarão aqui na descrição do vídeo. Se você está ouvindo pelo Spotify, também tem na descrição, pela Amazon Music e no Deezer. E também faremos os Reels, né, os Shorts aí para vocês acompanharem. Se ficou alguma dúvida, deixem nos comentários, marquem a Maria para ela poder esclarecer para vocês. E sugiram, se vocês querem que ela volte aqui no Turncast, além do assunto que eu comentei há pouco, para ela vir falar sobre, né, os psicodélicos, né, a medicina psicodélica, deixe para a gente poder comentar num próximo episódio que ela vier aqui para a gente continuar o papo, tá bom? Obrigada a vocês também por me convidarem para casa de vocês, esse lugar tão sagrado. Isso aí, então nos vemos no próximo episódio. Até mais, gente. Tchau, pessoal. Obrigado, viu?